abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, 8 e 9, e no livro de Gênesis 4, 8 e 9. E o tema da nossa palavra hoje à noite é as duas primeiras perguntas que Deus fez à humanidade. Em Gênesis 3, 8 e 9 diz assim: quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Foi a primeira vez que está registrado na Bíblia que Deus perguntou alguma coisa a alguém. Ele perguntou assim: onde estás? Onde estás? E a segunda pergunta está em Gênesis 4, 8 e 9. É Gênesis 4, 8 e 9. E diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Vamos orar. Pai querido, a tua palavra, ela já foi lida nessa noite. E o Senhor sabe que eu trouxe muita coisa escrita aqui nesse iPad. Mas eu quero me colocar agora, Senhor, nas tuas mãos. Porque eu sei que hoje é a tua graça que vai operar nesse lugar. O que vai operar através da tua palavra é o poder do teu Espírito. Não é mais um belo discurso de alguém que vem fazer hoje à noite. Senhor, eu não vim aqui para fazer mais um belo discurso. Eu não vim aqui hoje para impressionar ninguém. Eu não vim hoje aqui, Senhor, para expressar alguma coisa que venha de mim mesmo, algum dote, alguma habilidade pessoal. Senhor, eu me coloco agora apenas como teu filho, teu servo. E o Senhor me conhece, o Senhor sabe, conhece as minhas fragilidades. O Senhor sabe que eu só sou pó. Mas eu quero, Senhor, através da tua graça, que o Senhor manifeste teu poder nesse lugar, nessa noite. Transformando vidas através da tua palavra. Senhor, que cada mente, inclusive a minha aqui hoje, seja cativa àquilo que o Senhor tem para falar. E eu quero te pedir tudo isso em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, as duas primeiras perguntas de Deus ao homem estão aqui. Primeiro ele perguntou assim: onde estás? E a segunda pergunta, ele perguntou: onde está o teu irmão? Queridos, essas mesmas duas perguntas o Senhor está fazendo a mim e a você nessa noite. E essas duas perguntas, elas têm uma relação entre elas de muita intimidade, de muita profundidade entre si. E eu queria dizer, em primeiro lugar, que muitas pessoas ignoram as duas primeiras perguntas. Porque, infelizmente, muitas pessoas aí fora vivem totalmente alienadas de Deus. E também alienadas das pessoas. Muitas pessoas aí fora, irmãos, vivem como nos dias de Noé. Estão nem aí para Deus. Comem, trabalham, ganham dinheiro. Agora mesmo, e eu quero louvar a Deus pela presença de vocês aqui. Porque agora mesmo, nesse feriadão, está muita gente aí, uns nas suas casas de praia, aqueles que têm mais dinheiro, outros já passaram o dia na praia, levaram a sua galinha, farofa e um litro de cachaça, e já estão pensando no dia de amanhã o que vão fazer, totalmente alienadas, desconectadas com a eternidade. E não estão nem aí para ninguém. Infelizmente, nós vivemos em dias em que as pessoas estão, algumas, indiferentes a Deus. Eu vivo no meio de pessoas assim, irmãos. Indiferentes a Deus e indiferentes também às outras pessoas. Elas vivem
um estilo de vida altamente egoísta, só pensam em si. Estão nem aí para mais ninguém. O que importa para essas pessoas é se elas são felizes. Em nome da felicidade, elas traem, elas abandonam, elas não são fiéis, não sabem nem o que é fidelidade. Normalmente são pessoas que só pensam em si, egoisticamente, e só querem se dar bem. E que os relacionamentos que essas pessoas têm, na verdade, são baseadas só nisso. Elas querem sempre se dar bem. Enquanto você tem alguma coisa para me dar, eu ando com você. Na hora que você não tem mais para nada para me dar, nem me proporcionar, eu descarto você como você descarta um presto-barba. Nós vivemos em dias assim. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas, elas vivem totalmente enganadas. Elas vivem enganadas. Cheirando as suas cocaínas existenciais. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem como você estar bem sem responder bem essas duas perguntas. Não tem como você ser realmente feliz de verdade sem estar bem com Deus e sem estar bem cuidando das pessoas. A verdadeira felicidade, irmãos, que tanto muita gente alienada que está aí quer ter, quer obter, o segredo está em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como você ama a si mesmo. Dá um glória a Deus. Você quer ser feliz? Pois ame a Deus de todo o seu coração. Ponha Ele como a prioridade número 1 da sua vida. E ame o seu próximo como você mesmo. Seu próximo, sua esposa. Seu próximo, seus filhos. Seu pai, sua mãe, seus amigos, seu discípulo, seu irmão, seu aluno. Ame as pessoas de verdade. Agora, algumas pessoas tentam responder a primeira pergunta, mas ignoram a segunda. Muitos acreditam estar bem com Deus, mas são pessoas totalmente indiferentes acerca das demais pessoas. Pessoas que vivem uma religiosidade, irmãos, que não é a religiosidade, é engano. Que dizem amar a Deus, mas pode ter alguém morrendo de fome em frente à casa dessa pessoa e ela não está nem aí para a necessidade dela. Mas o que importa para essas pessoas, entre aspas, é estar bem com Deus. São pessoas que, às vezes, estão nos bancos das igrejas evangélicas da nossa cidade. Que vivem uma religiosidade que é totalmente infértil. Que dizem amar a Deus, mas são incapazes de ajudar um cego a passar uma rua. Dizem amar a Deus, mas dentro de casa o pão de língua é desse tamanho. Dizem amar a Deus, mas me perdoe o termo, chula um cavalo batizado dentro de casa com a mulher. Dizem amar a Deus, mas é um péssimo filho. Dizem amar a Deus, mas é o pior aluno da escola. Irmão, se você diz que ama a Deus, você tem uma grande responsabilidade nisso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, eu sou médico. Sabe qual é a responsabilidade que eu tenho? É ser o melhor médico que eu puder ser. Não é só pelo meu nome, Dias Júnior, não. É porque eu tenho um nome a zelar. E o nome que eu tenho a zelar é o nome de Jesus Cristo, Senhor. Esse é o nome que eu tenho a zelar. Esse é o nome que eu tenho que honrar. Então a Bíblia diz que quer comamos ou bebamos, nós temos que fazer de todo o nosso coração, tudo que fazemos. Dá um glória a Deus aí. Hoje eu estou aqui muito feliz, porque hoje nós temos aqui uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que eu tenho um rapaz,
Deus tem derramado tanto amor no meu coração por ele, que é o meu querido aqui, aleluia, fica de pé, lindão, para esse povo conhecer, Maurício Leão. Esse aqui hoje, eu tenho a honra de ser o meu treinador de ciclismo, entendeu? Hoje em dia eu sou uma tartaruguinha. E eu me encontrei com ele aí lá na Tapioqueira, e Deus providenciou esse encontro maravilhoso. E eu tenho aprendido a amar e a respeitar esse homem de Deus, irmãos, porque ele faz a coisa de todo o coração, e isso eu tenho observado na vida dele. E eu tenho dito para ele, Maurício, eu posso não me tornar o seu aluno mais bem-sucedido, mas eu vou ser o seu aluno mais aplicado. E eu falei para ele, nessa área aí você é uma autoridade na minha vida, o que você disser eu vou fazer. Porque se eu for fazer uma coisa, irmãos, eu vou fazer de todo o coração. Já pensou? Eu sou um pastor. Aí agora o Maurício vai me treinar, e aí eu sou um cara relaxado. Ele manda eu fazer uma coisa, eu não faço, eu estou dando testemunho bom ou testemunho ruim? Péssimo testemunho, irmãos. Sim ou não? Então, se eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus pregando, eu sou homem de Deus pedalando, eu sou homem de Deus lá no hospital, eu sou homem de Deus dentro da minha casa, eu sou homem de Deus dentro do meu banheiro, eu sou homem de Deus quando ninguém está me vendo, porque eu tenho um Deus que olha para mim, e o que importa para mim é o testemunho que eu escuto lá de cima, quando ele olha para mim e diz, esse é o meu filho amado, em que nele eu tenho prazer. Mas, infelizmente, muitas pessoas não conseguem responder bem a segunda pergunta. Onde está o teu irmão? Porque ainda não conseguem responder a primeira, onde você está. Muitas pessoas aqui na igreja, irmãos, às vezes acontece de assumir, por exemplo, liderança de célula. E porque ainda não tem um relacionamento, ainda não aprendeu a tirar tempo com Deus, relacionar com Deus, quando vem a primeira pressão, o que acontece? Quer desistir. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a Igreja Plenitude não é uma igreja de resultados. Olha, se o teu líder está botando pressão para você multiplicar, venha falar comigo que ele está errado. Porque a Igreja Plenitude não é uma igreja de resultado. A Igreja Plenitude é uma igreja de relacionamento. Porque se você relacionar bem com Deus e relacionar bem com o teu irmão, os resultados virão. Aleluia. Aí chega a pressão, tem que multiplicar, tem que ganhar vidas, tem que ajudar mais as pessoas. Tem que produzir. E nós temos que ter cuidado, irmãos, para a gente não cair esse erro da pressão. Muitas pessoas estão na igreja e têm a mesma atitude do sacerdote e do levita diante do homem na estrada que havia sido assaltado. A Bíblia diz que o homem foi assaltado, um homem foi assaltado. E a Bíblia diz que passou o sacerdote, passou o levita, e eles fizeram o quê? Não fizeram nada. Foi preciso um samaritano, que era inimigo do judeu, ter uma atitude, chamam esse homem de bom samaritano. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele levita e aquele sacerdote, ele estava tão ocupado em ir ao templo que ele não podia ajudar aquela pessoa. A preocupação dele era só essa, de exercer uma vida de relacionamento com Deus só na base da religiosidade. E, sinceramente, eu quero acreditar que esse tipo de atitude não é fruto de egoísmo, mas é fruto de alienação mesmo, de falta de entendimento. Irmãos, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Dá um glória a Jesus. Olha, as pessoas são mais importantes do que esse culto aqui. Meu irmão, vou dizer para você, uma pessoa é mais importante para Deus do que esse culto aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras ela é morta. E tem muita gente que vive esse tipo de cristianismo. Agora, outros ignoram a primeira, mas tentam responder a segunda. Muitos querem viver só no ativismo e não têm relacionamento nenhum com Deus.
Querem fazer o bem às pessoas sem estar bem com Deus. E muitas vezes essas pessoas estão agindo por uma motivação errada. Elas querem só o ativismo, querem só trabalhar para Jesus. E às vezes a motivação dessas pessoas é errada. Às vezes é uma falsa humildade, é uma falsa misericórdia, fazem por obrigação, por reconhecimento, por status. E muitas vezes é sim uma expressão de altruísmo, de generosidade para com o próximo. Muitas vezes a pessoa está só fazendo coisas para Deus, só trabalhando para Deus. E às vezes ela está bem intencionada. Mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, se Jesus quisesse que aqui vocês fossem apenas os trabalhadores, Jesus não tinha construído um jardim para colocar o homem. Éden significa jardim de delícia. Deus tinha feito uma fábrica para botar um bocado de gente para trabalhar para ele. Diga assim para o seu vizinho, Deus não está preocupado com o suor do seu trabalho. Deus quer o suor do seu relacionamento com Ele. Dá um glória a Deus. E aí Deus pergunta hoje para você, onde é que você está? Onde é que você está, Adão? Onde é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Queridos, Adão tentou se esconder através das próprias obras. Quando Deus chamou Adão, ele tratou de fazer roupa para cobrir a nudez. Querido, a minha nudez eu não dou conta de cobrir. Ele matou um animal, porque para poder, era roupa, ele viu que estava nu. Depois que ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viram que estavam nu. E aí eles tiveram vergonha de estar nu. A mesma que eu tenho e que vocês têm de ficar nu. E aí eles fizeram, a Bíblia diz que eles cozeram, fizeram uma roupa de pele. Só que para fazer a roupa teve que matar um animal. Teve que sacrificar um animal, sim ou não? O que Adão fez? Adão tentou resolver o problema dele do jeito dele. Ele tentou cobrir a nudez com as próprias forças. Com as folhas, perdão, com as folhas. Porém, o que Deus fez? Deus matou o animal e fez de pele de animal. Porque a sua nudez, as folhas não vão poder colher, não vão poder cobrir. A sua nudez só pode ser coberta pelo sangue do Cordeiro de Deus. Dá um glória a Deus. Aleluia. Adão ele tentou se justificar através das suas obras. E tem muita gente por aí que pratica boa obra para tentar aliviar a própria consciência. Tem muita gente que tenta se justificar através das suas boas obras. E tem muita gente dentro das igrejas querendo viver um cristianismo de ativismo. Queridos, quando Davi trouxe a arca de volta, ele colocou a arca em cima de um carro de boi. O primeiro que tocou na arca foi fulminado. Porque a arca de Deus, a glória de Deus, nós não podemos trazer em cima do carro de boi. A glória de Deus só vem através dos ombros dos sacerdotes, dos levitas. Isso quer dizer que a glória de Deus só vem para a minha vida não através do suor do meu trabalho, mas através do suor do meu relacionamento de adoração e de oração na presença dEle. Dá um glória a Deus por isso. Então, somente quando eu posso responder satisfatoriamente a primeira pergunta, eu vou poder responder satisfatoriamente também a segunda. Você só vai poder dar conta do seu irmão quando você estiver numa vida de relacionamento com Deus. Você só vai poder cuidar bem das pessoas se você estiver relacionando com Jesus. Porque, como eu já disse, essas duas perguntas elas estão ligadas entre si. Você só vai poder responder bem a segunda pergunta se você tiver respondido bem a primeira. E você só vai responder bem a primeira quando você estiver respondendo bem a segunda. Glória a Jesus por isso. Amém, irmãos? Então, para poder você poder responder bem as duas perguntas,
Em primeiro lugar, você precisa compreender bem a sua realidade espiritual. Quando Deus pergunta a você onde você está, Deus está dizendo a seguinte coisa para você: para mim, quem você é mais importante do que o que você faz. Diga para o seu vizinho, quem você é mais importante do que aquilo que você faz. E aqui nessa igreja é mais importante quem você é do que aquilo que você faz. Dá um glória a Deus, irmãos. Queridos, muito mais importante do que a nossa produção é quem nós somos. Glória a Deus. E se você já nasceu de novo, essa pergunta já foi respondida por você. Quem você é? Você sabe quem você é? Sabe o que a Bíblia diz ao meu respeito e ao seu? É que nós estamos assentados nas regiões celestiais, reinando com Cristo. Essa é a sua posição. A Bíblia diz que nós somos a própria justiça de Deus. Essa é a sua posição. A Bíblia diz que nós somos o Filho amado de Deus e que Deus tem prazer em nós. Essa é a nossa posição, aleluia! Olha, nada que você vai fazer vai conseguir agradar a Deus. Porque Deus não te ama por aquilo que você é, por aquilo que você faz. Deus te ama por aquilo que você é. Aleluia! Nada que você faz vai agradar a Deus. Deus não está atrás da sua produção. O que é mais importante para Deus é aquilo que você faz. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que faz muita coisa hoje que vai para o inferno. A Bíblia diz que naquele dia alguns dirão assim: em teu nome fiz isso, fiz aquilo. Em teu nome eu levantei um defunto. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu fiz. Sabe o que Deus vai dizer para essas pessoas? E está escrito na Bíblia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo e o inferno, eu nem me conheço. Porque o que é importante para Deus naquele dia não é aquilo que você fez, é aquilo que você é. O que é importante para Deus não é Deus conhecer as suas obras, é Deus conhecer aquilo que você é. Você ser uma pessoa conhecida por Deus. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem é você. Aleluia, irmãos. Para Deus, o que é importante é quem você é. Irmãos, quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente tem que andar assim com uma agulha para a gente dar uma secada, porque a gente fica meio assim orgulhoso. Quando a gente tem a dimensão daquilo que a gente é em Deus, sabe quem você é em Deus? Você é filho de Deus. Você não é amigo de Deus mais. A Bíblia diz: agora não vou chamar você mais de amigo. Agora você é filho. Dá um glória a Deus por isso. A Bíblia fala em 3 categorias de pessoas: os trabalhadores, os amigos e os filhos. Agora eu sou filho. Eu sou filho. Uma pessoa que trabalha na sua casa pode não ter liberdade de chegar lá, abrir a despensa e tirar o que quer. Sim ou não? Um amigo seu normalmente não chega na sua casa abrindo a geladeira, mas o filho, como é que chega? Ele abre a geladeira, ele deita na cama do pai. Então dá um sorriso aí, eu estou falando de você. Você pode entrar na despensa de Deus, você é filho, você pode deitar na cama do pai. A sua natureza e a sua essência é essa, querido. Isso é maravilhoso de você saber. Nós já estamos completos em Deus. E você é filho de Deus não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. E todo trabalho que você deve fazer para Deus deve ser fruto de um relacionamento com Deus. Não adianta você trabalhar para Deus se não for fruto de relacionamento com Deus. A Bíblia fala que existem alguns materiais. E fala que existe palha, madeira e feno. Palha, madeira e feno. Irmãos, quando nós trabalhamos para Deus sem relacionar com Deus, o fruto desse trabalho é palha, madeira e feno. Só serve para ser queimado. Não adianta você trabalhar para Deus sem relacionar com Deus.
E aí você começa a entender que é isso que Deus mais quer de você, não é o seu trabalho, mas o seu relacionamento com Ele. Irmão, sabe por que Caim não conseguiu responder essa segunda pergunta, onde está o teu irmão? Porque o seu pai não conseguiu responder a primeira pergunta, onde você está? Porque quando nós conseguimos responder a primeira pergunta, onde você está? Não só nós conseguimos responder a segunda, aonde está o meu irmão? Mas também os filhos, os nossos filhos, porque a Bíblia diz que nós temos que deixar um legado para os nossos filhos espirituais, aleluia. Adão estava cortado de Deus, afastado de Deus, longe de Deus. Deus queria sim muita produção de Adão. Tanto é que Deus chegou e disse, crescei, multiplicar, encher a terra e governai-a. A Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, no começo de tudo, Deus não tinha mandado chuva ainda, porque não havia homem para lavrar a terra. Deus está preocupado sim na sua produção, é verdade, mas mais preocupado Ele está do seu relacionamento com Ele, aleluia. Querido, você só vai conseguir responder a segunda pergunta se você conseguir responder bem a primeira. E você só vai conseguir responder bem a primeira se você tiver conhecimento da sua realidade espiritual. Se você tiver muito relacionamento com Deus. E sabe qual é a grande falta de muitos crentes como eu e vocês? É que nos falta muito tempo a sós com Deus. Vocês sabem qual é a menor reunião dessa igreja? É a reunião de oração. Por que a menor reunião dessa igreja é a reunião de oração? 6, 7 gatos pingados aqui. Por quê, irmãos? É porque ainda nós estamos querendo mais trabalhar para Deus do que relacionar com Deus. Mas o tempo sozinho com Deus, ele não é um monólogo, ele é um diálogo. É você falando e Deus falando. Aleluia! Queridos, a obediência é um fruto natural da vida com Jesus. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós temos relacionamento de intimidade com Jesus, o fruto é natural, o fruto virá, a produção virá. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você não precisa se preocupar com a sua produção, porque se você relaciona com Jesus, a produção virá. Dá um glória a Deus por isso. Agora você precisa saber, mais uma vez eu lhe digo, quem você é em Deus. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Porque antes de fazer qualquer coisa, antes dele curar, antes dele expulsar demônios, antes dele iniciar o seu ministério, ele ouviu uma voz do céu que dizia assim, tu és o meu filho amado, em que tenho prazer nele. E aí quando Jesus ouviu isso, ele, como eu já disse, não tinha pregado mensagem alguma ainda. Ele não tinha discipulado ninguém. Ele não tinha ganho nenhuma alma ainda. Mas Deus, antes de mais nada, Deus afirmou quem Ele era. Porque quando a gente responde bem essa primeira pergunta, nós vamos responder bem, com muita facilidade, com muita naturalidade, a segunda pergunta. Deus fala para você, você é meu filho amado, em que tenho prazer em você. Então, cultive isso na sua vida. Cultive esse relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em terceiro lugar, eu posso fazer parte da realização do sonho de Deus. Em Romanos 8, 28 e 29 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O versículo 29 diz, irmãos, que o propósito que Deus nos chamou é para nós sermos iguais a Jesus. Diga para o seu vizinho, você está aqui hoje para ficar parecido com Jesus. Por isso é que você está cada dia mais bonito. Você está cada dia mais parecido com seu irmão mais velho.
Irmãos, vocês não estão aqui para ganhar um carro novo. Ganhar carro novo, joga lá na loteria. Ou então vai trabalhar bem muito e compra um carro novo. Vocês não estão aqui para ficar milionários, ricos. Mas uma coisa é certa. Nós estamos aqui aprendendo a ficar parecidos com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso alvo. Amém? E a principal forma de sermos parecidos com Jesus é assumindo o papel de discípulos dele. E a grande revolução que tem acontecido nos últimos dias nas igrejas no mundo inteiro é que o discipulado é a grande forma de cuidar do nosso irmão. Irmãos, toda vida que eu estou diante dessa pergunta que Deus fez a Adão, irmãos, sinceramente, lá no meu íntimo eu tremo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem muito é dado, muito será cobrado. Sabe, irmãos, eu fico pensando nas pessoas que passaram aqui, naqueles que saíram, naqueles que se desviaram. Eu fico pensando naqueles que se afastaram. Eu fico pensando naqueles que o Senhor tem nos confiado aqui. Porque, com certeza, o Senhor todo dia diz assim para mim, onde está teu irmão? Muitos aqui estão cuidando de pessoas, estão discipulando pessoas. Onde é que estão os seus discípulos que o Senhor tem lhe confiado? Porque Deus, com certeza, Ele quer agir em nós e através de nós. Eu canso de dizer a mesma coisa aqui, vez após vez. Irmãos, eu passei 7 anos desviado. Eu desviei de uma igreja que tinha mais de 2.000 pessoas. Eu era o líder dos jovens dessa igreja. Eu passei 7 anos longe de Jesus. E aqui eu não quero justificar de jeito nenhum com o que eu vou dizer. Sabe quantas pessoas foram atrás de mim? Nenhuma foi atrás de mim, irmãos. Irmãos, eu comia o pão que o diabo amassou, lá no mundo. Eu cheguei no fundo do poço, naquele estágio que a única coisa que eu queria era morrer. Porque na minha cabeça não havia mais esperança para mim. Irmãos, eu tinha dinheiro no bolso, 2 carros zero na garagem, morava lá na beira-mar. Teve um dia que eu segurei nas grades da sacada do apartamento. E eu me senti sozinho e desesperado. E eu tinha esquecido de que havia um Deus que me amava tanto. Mas a igreja se esqueceu de mim. Onde está o teu irmão? Sabe qual foi a resposta de Caim? Que tenho eu com meu irmão? Irmãos, tem tantas pessoas nas igrejas que estão dando essa resposta cínica para Deus. O que é que eu tenho com meu irmão? Não tenho nada a ver com meu irmão. Não, irmãos. Você tem muito a ver com o teu irmão. O teu irmão é responsabilidade tua. Eu e a pastora Angélica, nós não vamos dar conta de cuidar dessa igreja só. Nem os pastores da igreja junto comigo. A responsabilidade de nós cuidarmos é de cada um. A Bíblia diz que Jesus disse que nós devíamos fazer discípulos, todos, não só os pastores consagrados. Porque Deus quer agir através de nós. Nós somos privilegiados por isso. Em Efésios 4, 15, 16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, esse texto fala de juntas. Diz assim para o teu vizinho, esse texto está falando de você. Você é uma junta. Quantos podem glorificar a Jesus? Você é uma junta. A Bíblia diz que a primeira parte da junta é ligada à segunda parte da junta. Irmãos, se eu congregasse numa igreja de juntas, com certeza eu não tinha desviado, porque eu estava ligado a alguém estava ligado a mim. Havia uma ligação, havia uma junta. É o que a Bíblia está dizendo.
Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. No tabernáculo de Moisés havia cortinas. Essas cortinas eram 12 pares de cortinas. As cortinas estavam todas juntas, entrelaçadas. Quantos estão entendendo? Entrelaçadas. A igreja tem que ser assim, irmãos, em nome de Jesus, tem que ser juntas. Uma ligada à outra, e a junta é o vínculo do discipulado a um. Que junta é essa? Que vínculo é esse? A Bíblia diz aqui em Efésios que essa junta e esse vínculo não é a junta e o vínculo. O discipulado não é manipulação. O discipulado não existe para o discípulo servir o seu discipulador. O vínculo dessa junta se chama o amor. A Bíblia diz aqui que bem ajustado, seguindo a verdade em amor, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Diga assim para o seu vizinho: essa junta que nos une, ela se chama amor. Aleluia. Dá um glória a Deus. E eu quero dizer outra grande verdade a você. Abra-se o ouvido agora para ouvir. Quantos querem estar juntos com Jesus aqui? Levante a mão. Mas você só vai estar unido com Jesus se você estiver unido com o corpo de Jesus. Jesus é o cabeça desse corpo. O teu irmão faz parte desse corpo. Irmãos, antigamente, eu pensava assim, eu tenho que amar muito a Deus para amar os outros. Não, hoje eu penso o contrário. Eu tenho que amar muito as pessoas para poder amar a Deus. Amém, irmãos? Você só vai estar unido a Jesus se você entender que você tem que estar ajustado nesse corpo. E o discipulado, irmãos, é uma parte vital para o cumprimento desse propósito. Em Colossenses 1:28 diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Deus. Propósito da igreja. Qual é o propósito de você estar aqui? Qual é o propósito da igreja? A igreja tem um propósito. É levar você a essa perfeição em Deus. Você está aqui para ser aperfeiçoado. Essa palavra perfeição em Deus é teléos, que se chama alvo. Você está aqui para alcançar o seu alvo. A Bíblia diz no livro de Salmos que quando você nasceu, Deus escreveu a sua história. Você está aqui para aprender a escrever a sua história segundo a vontade de Deus. A sua história que está escrita lá do céu. A Bíblia fala em Apocalipse 4 que tem um livro que só Jesus abriu. É o livro da história dele. Jesus já abriu o livro da história dele. E Jesus em você vai fazer com que você também possa abrir esse livro. Porque em Jesus você vai escrever a sua história na terra conforme está escrita no céu. Amém, irmãos? E é através do discipulado, dessa condução de cada um ajudar o outro a chegar nesse alvo, ao teléus, ao alvo que Deus fez você, quando colocou você aqui no planeta Terra. Então, o discipulado não é apenas para uma pessoa não se desviar, não é para restaurar só um casamento, não é para ajudar, não, o discipulado é muito mais. O discipulado é para conduzir cada um, irmãos, até essa perfeição em Deus. Amém, queridos? E Jesus respondeu a pergunta que Caim não soube responder. Em Hebreus 2, 11 a 13, veja o que Jesus diz. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda mais, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. A pergunta que Caim não quis responder, Jesus teve que responder. Ele diz assim: Pai, eu sou o tutor dele. Pai, eu sou pai dos meus irmãos.
Dá um glória a Deus por isso. Sabe qual é o meu desafio em Deus, irmãos? Eu chegar naquele dia na presença dele. Dizer, Pai, está aqui, todos que tu me deu. Não perdi nenhum, está todos aqui, Senhor. Dá um glória a Deus por isso. Eu fui pai dos meus irmãos. Aleluia. Eu cuidei bem deles. Aqueles que o Senhor me confiou, eu tenho cuidado bem. Querido, quando você entende quem você é e responde bem a primeira pergunta, responder a segunda vai ser um grande prazer. Sabe por que Jesus pôde responder a segunda pergunta? E é um prazer responder a segunda pergunta? É porque ele pôde responder a primeira. Responder a segunda pergunta é quando nós cuidamos bem das pessoas, dos nossos discípulos, dos nossos filhos espirituais, das pessoas que Deus tem nos confiado. Sabe, irmãos, quando eu vejo pessoas aqui na igreja cansando, querendo desistir, olha, sinceramente, eu tenho que dizer isso hoje para vocês. A única coisa que me vem à mente é porque essas pessoas não estão respondendo bem a primeira pergunta. Porque se você tiver um relacionamento bom com Deus, não vai ser peso cuidar das pessoas. Dá um glória a Deus por isso. Não vai ser peso você cuidar das pessoas. E aí o que Caim disse, se eu por acaso sou tutor do meu irmão, foi o que Caim disse. Qual é a resposta que você tem para dizer a Deus nessa noite? Você está cuidando bem das pessoas que Deus tem lhe confiado? Porque essa segunda pergunta, ela continua trazendo um forte desafio para todos nós. Deus pergunta a toda a humanidade, onde está teu irmão? Você está cuidando do seu irmão? Você está cuidando bem do seu jardim? Adão. Irmão, sabe quem é o meu jardim hoje? Meu jardim hoje se chama Angélica, Israel, Esther, Rebeca, Lucas, Pedro, Terezinha, José. E eu não sei se eu tenho uma notícia boa para vocês. O meu jardim também são vocês. O meu jardim também são vocês. É minha responsabilidade cuidar de vocês. Esse é o maior desafio que eu tenho na minha vida. Dá uma glória a Deus por isso. Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios? Que quando uma pessoa cai, todos caem. Quantos estão entendendo? Quando uma pessoa não está bem, pastor Daniel, eu também não estou bem. Às vezes eu pergunto aos meus discípulos, Daniel, você está bem? Ele diz, pastor, eu estou bem. Eu digo, se você está bem, eu também estou bem. Porque se você não estiver bem, como eu posso estar bem? Irmãos, como eu posso estar bem se o meu irmão não está bem? Como eu posso estar bem se o meu semelhante não está bem? Como eu posso ser indiferente às necessidades das pessoas? Jamais eu posso ser. Agora, muitas igrejas procuram, através de ministérios, responder essa pergunta. Através do ativismo. Só que a igreja primitiva, e eu já estou encerrando, ela perseverou em 4 áreas, irmãos. Na comunhão, na doutrina, no partir do pão e nas orações. A metade era comunhão. Partir do pão e comunhão. A metade era relacionamento. E eles amavam uns aos outros. A Bíblia diz que todos os dias eles estavam no templo, nas casas. Eles tinham a alegria de estar uns com os outros. Eles viviam em profunda comunhão, em profunda koinonia. Sabe qual foi o resultado disso? É que dia após dia o Senhor ia acrescentando aqueles que deviam ser salvos. Queridos, o cristianismo do Novo Testamento era uma realidade. E essa realidade gerava o crescimento. Sabe por que eles cresciam tanto, pastor Daniel? Porque eles respondiam bem à primeira pergunta. Eles respondiam à primeira pergunta. Irmãos, o ambiente da igreja primitiva era um ambiente tão denso da presença de Deus. Da graça de Deus. Deus era tão palpável, viu, amado? Era tão palpável Jesus no meio daquele povo. Que na hora que 2 crentes resolveram dar só a metade do dízimo, morreram fulminados. Já pensou, irmãos? Se a presença de Deus fosse tão palpável nessa igreja hoje à noite. O que ia acontecer com você hoje à noite?
Se aqui tivesse a graça de Deus, com a graça que havia naquele dia em que Ananias e Safira morreram. Será que alguns, o que ia acontecer com muitas igrejas, com muitos crentes e com muitos pastores? Que Deus tenha misericórdia de mim e da minha casa nesse dia. Tem gente que fica orando por avivamento. Mas tenha cuidado com aquilo que você está pedindo. Porque um tempo de avivamento é avivamento para alguns e juízo para outros. Cuidar bem das pessoas, irmãos, da igreja primitiva, era a coisa mais natural do mundo. Porque eles viviam relacionamento com Deus. E essas duas mesmas perguntas Jesus está fazendo para mim. E Jesus está fazendo para você nessa noite. Aonde você está? E aonde está o teu irmão? Você tem cuidado bem do teu irmão? Você tem cuidado bem do seu jardim? Você tem cuidado bem das pessoas que Deus tem lhe confiado? O que você tem feito com as pessoas que Deus tem te confiado? O que você tem feito do seu tempo? Você tem gastado tempo com o quê, queridos? Porque aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Eu agora tenho pedalado muito. A Angélica tem dito, Maurício, que eu paro de falar na igreja que eu estou pedalando. Mas pedalar é um tempo que a gente tem muito tempo de fazer muita coisa, irmãos. Dá para adorar, dá para orar, dá para fazer muita coisa. E nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Jesus está voltando, irmãos. Pode ser hoje à noite. A Bíblia diz que ele vem, o Filho do Homem virá como um relâmpago. Vamos ficar de pé na presença de Jesus.